Bem-vindos de volta à nossa aula de coaching. E agora nós vamos dar continuidade, falando aí um pouquinho sobre as demais, digamos assim, demais aspectos, que uma pessoa com inteligência emocional tem desenvolvido, ou aquela pessoa que está querendo desenvolver esses aspectos nela. Por exemplo, agora, a automotivação. O que é isso? É a capacidade de se motivar internamente e estabelecer metas pessoais que direcionem seu comportamento. Então, muitas vezes, nós vamos ter que instigar muito isso nos nossos coaches, porque eles vêm, mas eles têm um desânimo em questão de alcance daquela meta, e muitas vezes eles desanimam no meio da jornada, então a gente precisa estar sempre trazendo aqueles vídeos que eu falei, vídeos motivacionais, algum texto, alguma coisa que traga para eles essa sensação de motivação, de continuar e de seguir em frente. Isso inclui a capacidade de persistir diante dos desafios, ter autodisciplina e buscar autorrealização. Então, uma tarefa que eu costumo fazer é quando eu conseguir alcançar uma meta, então eu vou lá e vou fazer uma espécie de premiação. Exemplo, a pessoa quer fazer coach de emagrecimento. Ela vai fazer uma premiação quando ela alcança uma meta. Ou ela quer conquistar meta de vendas. Ela vai fazer uma comemoração devido a ela ter alcançado aquelas vendas mais altas. E assim vai. Né? Isso vai garantir o alto desempenho, vai dirigir as emoções a serviço do objetivo que ela apresentou e vai trazer muita realização pessoal. Então, nós somos motivados por fatores internos e externos. A automotivação vem do ambiente interno, que muitas vezes a gente pode não ter tido isso desenvolvido na nossa vida. Daniel Goleman fala que pôr as emoções a serviço de uma meta é essencial para centrar a atenção e para a automotivação e a maestria e para a criatividade. As pessoas que têm têm essa capacidade tendem a ser mais produtivas e eficazes em qualquer atividade que exerçam. Então, quando eu percebo que a pessoa está desmotivada, a primeira pergunta é por que eu estou desmotivada? O que está acontecendo? Que emoção está presente ali que está mostrando contrário à motivação? Exemplo, a pessoa ela tem um negócio, o cliente não aparece. Então, esse é um dos exemplos que nós temos de a pessoa não ter a motivação, porque ela está fazendo de tudo para que ele apareça. Então, vamos lá. Qual é o processo que é necessário, que está faltando ali, que pequena meta que ela não está fazendo para não reverberar no objetivo alcançado, né? Então, a gente vai observar o que não está sendo feito, qual o fio que não está no lugar, que não está fazendo aquilo se movimentar, porque é algo dinâmico, né? Agora, nós temos também um outro fator que é a administração de tempo. Então, nos nossos processos, nós vamos observar a questão de administração de tempo de qualidade. A capacidade da gente se organizar para fazer sim nossas atividades importantes, desde saúde, desde uma atividade do trabalho, atividades que realmente são vitais para nós. E estabelecer essas prioridades daquilo que deve ser feito. Isso vai no âmbito desde profissional quanto pessoal. E evitando a procrastinação. A procrastinação é uma grande inimiga do sucesso. A pessoa deixa sempre o sucesso para depois, deixa a si mesmo para depois, deixa a sua carreira para depois, não faz nada para colaborar que aconteça o resultado. Ela mesma está fazendo uma sabotagem. E quando ela é a própria inimiga, o próprio inimigo de si mesmo, então a gente vai observar por que essa pessoa está fazendo isso. Então a gente vai conduzir com perguntas para mostrar a origem daquele abandono de si mesmo, no caso do coaching, life coaching, ou no caso do abandono do próprio sonho. De repente é uma crença que apareceu lá atrás, que alguém disse que ela não era capaz,
que a pessoa não era bonita, que ela não era boa o bastante, que ela não tinha capacidade. E ela acreditou naquilo, e isso já traz as 3 reatividades, né? Quando ela se vê diante de algo difícil, ela vai ter ou a fuga ou a luta, ou ela vai se paralisar. E isso inclui, então, se eu olho a minha crença que está me sabotando e eu organizo isso, essa questão interna, depois que eu percebo que aquilo é muito importante, eu vou dar a devida importância, organizando o meu tempo para que aquela tarefa se cumpra no prazo que eu estabeleci. Então, ter essa característica de questão de tempo é muito necessário para que o objetivo seja alcançado. Depois disso, nós temos a, as decisões, né, tomadas de decisões conscientes. Então, para todos os processos, eu preciso estar consciente das minhas decisões. Não vou fazer as coisas, agir sem pensar, colocando os pés pelas mãos. Toda a minha ação, ela antes foi bem planejada, bem pensada. Todas as decisões foram informadas, né? Foram consideradas. Isso é relevante para o meu objetivo? Isso é relevante para eu alcançar o que eu quero? Se eu estou fazendo uma coisa que não é relevante ou que está atrapalhando, eu devo cortar imediatamente. Então, tomar decisões conscientes é observar o meu objetivo e observar o que eu estou fazendo. Exemplo, eu quero emagrecer e aí eu como fritura. Então, eu estou me sabotando, eu estou dizendo com a boca que eu quero uma coisa e fazendo outra totalmente diferente. Eu quero um emprego, mas não levanto cedo para trabalhar. Não levanto cedo para entregar currículo. Eu quero me relacionar com alguém, mas eu não me cuido no meu exterior, não me cuido no meu interior. Eu não estou sendo uma pessoa boa de se relacionar. Então, eu estou sabotando aquele meu sonho. Então, eu sou o pior inimigo. Não precisa de outras pessoas. Então, realmente eu valorizo isso que eu quero? É realmente o meu sonho? É uma questão profunda a se tomar. Não, é o que eu quero realmente. Então, por que você não está conseguindo? A gente vai observar e depois começar a tomar decisões conscientes e, quando se toma a decisão, fazer tudo para que aquilo aconteça, fazer ações, né? Ter atitudes congruentes com as decisões. Então, as consequências das nossas escolhas serão realmente os resultados que a gente tanto deseja. Então, o foco não é no resultado em si, o foco é na atitude que me leva a ter esse resultado. E a atitude, ela é pensada. A atitude, ela é vista antes, que é o que vai corroborar com o meu plano. Então, veja que também isso inclui avaliar várias alternativas. Vai pesando os pós e os contras para agir de acordo com aquilo que vai funcionar melhor a longo prazo. Então, é isso que a gente tem que fazer, né? Bom, agora nós temos também um outro fator que é a autodisciplina. O que é a autodisciplina? É a capacidade de se controlar, agir de acordo com seus objetivos e valores e manter-se comprometido com o que é importante, mesmo quando enfrenta dificuldades ou tentações. Veja aqui aquele mesmo fator. Ó, estou falando do emagrecimento. Vou numa festa, todo mundo vai comer tudo que sabota a minha dieta. Eu preciso entrar, né, com a galera, vou me permitir isso. Uma vez que eu cedi, eu não consigo, né, vou sempre estar cedendo e me sabotando. Então, o não é não. Isso é disciplinado. Né? Eu não vou ceder por nenhum motivo. Outra coisa, eu preciso mudar de emprego, para isso eu tenho que estudar, eu tenho que fazer uma pós, eu tenho que fazer um inglês, alguma coisa. E quando é a minha hora que eu estabeleci de estudar, o que eu vou fazer? Eu falto, vou em outra coisa que me rouba o do meu sonho. Eu não concluo aquela tarefa que foi estabelecida. Então, como que vai ser sem autodisciplina? Então, realmente eu quero, então eu exijo 100% de comprometimento do meu coti.
Se ele não tiver 100% de comprometimento, o processo já começou a dar errado desde o início. Não vai dar certo enquanto não houver 100% de comprometimento. A gente vai fazer tarefa, vai fazer autoconhecimento, vai fazer tudo, mas quando chegar na hora do vamos ver, é a autodisciplina que vai ditar se a pessoa ela vai ter sucesso ou não nesse negócio, porque ela tem que fazer a parte dela. Tá? Então, a autodisciplina é uma habilidade essencial para alcançar metas, desenvolver hábitos saudáveis e manter sua vida, uma vida equilibrada. Né? Então, isso daí é muito importante. A esperança e o otimismo, eles dois estão lado a lado, né? A esperança a gente pode chamar de fé, né? Que ela vai oferecer conforto na aflição. Pode ser que tudo esteja dizendo não para o nosso propósito, para que aquilo ocorra, aquele sonho se realize. Mas aquele ponto de fé dentro de nós que a inteligência espiritual vem falar, não sei se vocês conhecem, que é a QS, a inteligência espiritual. Talvez a gente dê uma pincelada nela mais para frente. E ela vem trazer essa questão de fé, tá? Então, de acreditar em si mesmo, de acreditar em algo maior que a gente, que está nos ajudando nesse processo para que a gente alcance o que a gente deseja. Então, a esperança é motivadora e nos faz sentir que temos os recursos suficientes para atingir nossos objetivos, mesmo que eles não estejam ali ainda. Com ela, nós vamos assegurar que uma situação difícil vai melhorar. Temos fé que aquilo vai melhorar. Aquilo você tem dentro de si, não vai se deixar abalar. Né? Então, nós temos a flexibilidade para encontrar meios diferentes de chegar às metas ou trocá-las, de modo que sejam realizáveis. Então, às vezes, do jeito que eu tracei no meu plano, não está dando certo. Então, que outras maneiras eu poderia estar fazendo para que realizasse essa minha meta? Então, vai decompondo aquela tarefa em outras menores até que eu alcance. Aí eu tenho a outra, que é o otimismo, que é uma perspectiva positiva. É uma expectativa de algo melhor. Então, eu vou acreditar. Apesar dos reveses, das frustrações, apesar de pequenos, digamos assim, não fracassos, mas de contratempos que não deixaram ainda se realizar, lembrem-se das premissas, lembrem-se do início lá das primeiras aulas, que dizia não existe fracasso, existe feedback. Então, eu não alcancei ainda, mas eu posso alcançar isso. Eu tenho fé, eu tenho esperança, eu estou otimista. Né? O otimismo, ele é muito necessário. A gente vai trabalhar com realismo. Eu tenho realismo, vou olhar isso aqui, as condições que a gente vai fazer isso mais para frente. Porém, o otimismo, ele é um tempero necessário dentro do processo. Ele nos protege da apatia. O que é a apatia? Tanto faz como tanto fez. É deixar a vida levar, como diz o Zeca Pagodinho, né? E se a gente está deixando a vida levar, vamos ter o resultado que a vida trouxer. Mas quando eu estou gerindo minha vida, eu não estou indo com a maré. Eu estou dentro do barco. Apesar do mar estar agitado, apesar do mar estar calmo, eu vou ter recursos. Então, quando o mar está agitado, o que o marinheiro faz? Ele tem os recursos para poder passar aquela tempestade. Quando o mar tá bem calmo, que o barco não sai do lugar, o que eu tenho que fazer? Outros recursos diferentes, porque o mar não é controlável. A única coisa que a gente controla é o barco, que somos nós, que é a nossa mente, é o nosso coração. Então, tudo isso vai ser são canalizadas essas energias que a gente fala elétricas, magnéticas, né, que são as emoções, os pensamentos, para que a gente vai se ajustando, se adaptando ali. Vendo, então, o fracasso, entre aspas, como algo que pode ser ajustado, algo que pode, a gente pode organizar isso para cada vez as coisas saiam melhor. Saia melhor da próxima vez, desenvolvendo a capacidade de continuar mesmo diante da derrota. Então, é uma qualidade magnífica você ter otimismo, né? E
Agora, a empatia, essa a gente precisa muito. A empatia é a capacidade de saber como o outro se sente, ser sensível para perceber o outro, se sintonizar, estar presente, olhar para aquele outro, né? Demonstrar interesse com o que aquela pessoa está fazendo, o que ela está sendo, o que ela está trazendo para a gente. E o coach, ele precisa desenvolver empatia para atender o seu coaching. Ele precisa ter empatia para poder criar um laço de confiança com o seu coach, né? E o coach, ele precisa de empatia para ele conseguir realizar os sonhos dele. Então, uma citação de Gulliman é: as emoções das pessoas raramente são postas em palavras. Com muito mais frequência são expostas em outros indícios. A chave para intuir os sentimentos dos outros está na capacidade de interpretar canais não verbais, tom de voz, gesto, expressão facial e outras coisas assim. Então a gente se torna com a empatia, a gente tem os neurônios espelho, né? Todos nós temos essa capacidade. Desde bebezinho a gente já tinha empatia. Se um bebezinho vê o outro chorar, ele também chora. Por quê? Neurônio espelho. Nossa capacidade cognitiva e de aprendizado é como? Neurônio espelho. A gente tem essa capacidade de alguns muito mais, né? Chamamos empatas, que aí eles são tão empáticos, eles entram tanto no mundo do outro que ele acha que a dor do outro é dele também. Ele acaba sendo ali um hipocondríaco, né? Mas tem gente que tem uma capacidade hiper desenvolvida de empatia. Eu não estou falando dessa, eu estou falando de se colocar no lugar do outro mesmo para melhorar nossas relações e também para atender melhor. Então, ver as coisas na perspectiva do outro gera o quê? Tolerância, aceitação das diferenças. Então, quando a gente está falando de empatia, a gente está vendo a pessoa como um todo. De repente ela está quieta, mas a gente está percebendo a pessoa, a atmosfera que ela está passando. A gente está vendo o que essa pessoa está trazendo para a gente. E a palavra empatia no coach vai ser o rapport. O rapport, ela é de origem francesa, não é isso? Ela vem a ter o significado de relação, conexão. Então, quando a gente faz rapport com o nosso coach, nós estamos nos relacionando com ele, nós estamos nos conectando com ele. E lá em 1970, né, o Erickson, que a gente fala tanto da hipnose, nosso curso de hipnose, ele tem uma grande contribuição na questão da hipnose, ele vai trabalhar muito com essa expressão. Né? Na PNL, na hipnose, no coach, a gente vai usar muito a palavra rapport. E rapport é um termo, então, para descrever esse relacionamento harmonioso e de confiança mútua. A partir do momento em que eu faço um rapport com o meu coach, ele me devolve. A devolutiva dele é realmente confiar no profissional que está conduzindo o processo. Então, é essa capacidade de estabelecer essa conexão positiva e empática com os outros, criando um ambiente de entendimento e colaboração. Eu vou trabalhar com o mundo do outro, eu vou trabalhar com o problema apresentado dele, eu vou trabalhar com a realidade que ele me traz. Eu não vou trabalhar com a minha opinião, eu não vou trabalhar com os meus conceitos, com os meus julgamentos. Eu vou trabalhar com aquilo que é trazido e vou dar as ferramentas para essa pessoa se desenvolver. E o rapport, você pode começar a criar essa conexão de rapport quando você faz justamente a imitação dos gestos, por exemplo. Sutilmente, a pessoa está fazendo um gesto e você, de repente, eu tô aqui com a mão no queixo, né? Aí, de repente, você coloca a mão no queixo também, sutilmente, para criar essa conexão. Neurônio espelho. E aí, de repente, a pessoa cruza a perna, sutilmente, um pouco tempo depois você cruza também. E aí, nisso, quando você fizer uma ação e aquela pessoa imitar a sua ação, ela já está conectada com você. Aí o que você vai fazer? Ali é o momento de você fazer a indução. O que é a indução? Jogar algo positivo para dar reforço positivo para essa pessoa. Né? Então, ali é o momento específico que ela está aberta a receber. A não ser que essa pessoa já está no processo com você, ela não está com a bolsa no colo,
Isso, se ela está com a bolsa no colo, ela está fechada. Ela está de braço cruzado, ela está fechada. Tem muitas coisas que a gente vai falar ali, a gente vai mostrar literaturas, por exemplo, a literatura O Corpo Fala é uma das que mostram muito as questões de rapport, né? Que vai trabalhar essa atmosfera aí de você perceber aquela pessoa como ela tá, se ela tá na sua ou se ela não tá. Se ela tá discordando, ela vai não fazer aquela tarefa. E se ela não fizer aquela tarefa, não vai ter resultado na vida dela. Então a gente tem que realmente criar esse rapport para que ela queira participar do processo de verdade 100%. Então o rapport envolve a criação de uma atmosfera de respeito, compreensão, afinidade, onde as pessoas se sentem confortáveis e confiantes para se expressar abertamente, porque sabe que não vai ser julgada, né? É uma forma de estabelecer conexão emocional e criar uma base sólida para comunicação e interação eficazes. Certo, gente? Então, para finalizar essa primeira parte aqui, a empatia, o que o rapport traz? Empatia escutativa, linguagem corporal e comunicação verbal. Olha que interessante. Então, o desenvolvimento de empatia. Primeiro, eu não posso estar numa mesa, atrás de uma mesa, e a pessoa atrás da outra mesa. Tem que ser uma mesa redonda, ou estar junto com a pessoa, né? Sem nenhuma barreira. Pode ser um na poltrona, outro na outra no processo. Eu já vou colocar isso no meu setting. Só que lá na frente a gente vai falar do setting, mas assim, já adiantando um pouquinho do processo. Eu para criar empatia, para tirar essas barreiras. Então eu vou demonstrar interesse genuíno pelas emoções da pessoa, pelas perspectivas, vou mostrar compreensão e consideração das suas experiências, né? Vou manter essa minha escutativa. O que é a escutativa? Vou ouvir de verdade, eu vou anotar, vou perceber, vou tornar aquilo importante, sem interromper. Quando que eu vou interromper? Quando eu estiver fazendo uma tarefa, eu estou passando algo para a pessoa, mas quando ela está trazendo uma informação, aquela informação pode ser muito relevante. Eu vou anotar aquilo que é relevante para o processo, né? Vai ter hora que a pessoa ela quer descarregar ali muitas coisas, mas se ela está sendo muito prolixa ali, ela está falando demais, a gente fala assim, ó, vamos fazer o seguinte, você pode fazer uma tarefa que é o descarregar. Você vai criar o seu diário, onde você vai escrever tudo e vai me trazer resumidamente ou o que é relevante disso tudo que você me trouxe. É uma forma de você ajudar essas pessoas, porque a sessão vai ser de 1 hora, então a gente não tem muito tempo para trabalhar. Se ela ficar falando muito, vai ficar só a falação durante aquela 1 hora, né? E ela precisa fazer as tarefas dela e a gente precisa trazer feedback da tarefa. Então, assim, a sessão tem começo, meio e fim. Então, a gente precisa gerir essa sessão, tá? Mas sem interromper, se for interromper, quando ela der a pausa, você já fala, já traz uma tarefa, já traz um feedback, né? Sem ficar julgando, sem se distrair para depois não saber o que ela estava falando, né? E responder então de forma adequada, demonstrar compreensão. Se for pego de surpresa, aí você fala: olha, essa informação é muito relevante, mas eu vou preparar uma ferramenta para ela. E aí você se prepara para a próxima sessão com aquilo que ela trouxe, né? Linguagem corporal. Além de adotarmos uma linguagem corporal com uma postura aberta e relaxada, nós vamos observar a postura da pessoa, como é que está. Fazer contato visual sempre. Espelhar sutilmente, que é o que eu acabei de explicar, como era que fazia o espelhamento, que é a imitação do gesto, digamos assim, da linguagem corporal do outro, sutilmente, hein, gente? Não adianta ficar imitando demais. Demonstrando assimilação e sintonia. Eu tenho que assimilar o que a pessoa está dizendo e me sintonizar. Posso, muitas vezes, fazer rememorar aquilo que ela está dizendo, repetindo aquilo que ela acabou de dizer para entender se foi aquilo mesmo. E a comunicação verbal, utilizar uma linguagem clara, respeitosa, empática ao se comunicar. Demonstrar interesse e fazer perguntas pertinentes para aprofundar a conversa e não por curiosidade, e não por tititi.
e não para saber muito da vida da pessoa. O que eu preciso saber tem que ser relevante para o processo de coaching. Não pode ser, né, algo que seja uma fofoca alheia. Eu não quero saber da vida pessoal da pessoa, a não ser que aquilo vá devidamente corroborar com o processo, ou para desbloquear algo, ou para identificar se é aquilo que é o fator principal que está dando o problema ali na vida dela. Certo, gente? E então, ah, uma das emoções, a gente vai ter muitas emoções ali no exercício, vocês vão ver, mas uma delas eu vou destacar sobre a questão do medo. Então, estudos comprovam que, dentre as coisas que nos preocupam na vida, uma delas, uma parte ínfima, acontece e a maioria delas nunca vai acontecer. Então a gente fica preocupado e muitas vezes aquilo nem vai acontecer. Então o medo é uma das emoções que mais travam o processo, né? A realização, ou até mesmo a pessoa nem se permite sonhar por causa do medo. O medo, por exemplo, de ser ridicularizado, pode ser um medo de não ser aceito, um medo de enfrentar mesmo a timidez. Então, o medo pode aparecer no processo, mas a maior parte dos seus temores jamais acontecerá, jamais concretizará. Nós temos que sim identificar os gatilhos que desencadeiam o medo e como desarmar esses gatilhos, né? Ver quando aconteceu esse gatilho, por que aconteceu, onde aconteceu, com quem aconteceu, que desencadeou esse medo e travou o nosso processo de coaching. E daí desarmar esses gatilhos é desarmar as crenças por trás dele, desarmar é você ter consciência e ter alternativas para lidar com isso quando o medo acontece. Então, aceitar sim que o medo é uma emoção natural, faz parte da nossa experiência, tanto é que a prudência é um medo, né, que a gente usa para não cair num buraco, para não se meter em algo que alguém vai enrolar a gente. Então, o medo, ele é necessário na nossa vida. Agora, o exagero que a gente não pode ter dentro de nós. Então, não precisa negar o medo, não precisa reprimir o medo, mas em vez disso, aceitar, reconhecer que tem ele para poder enfrentar. Essa é a forma com que a gente consegue lidar com isso. Então, é identificar, é questionar os pensamentos negativos e, principalmente, observar que eles são irracionais, que eles não têm base sólida, que eles não têm cabimento de estar ali. E aí sim o processo destrava. Então, identificar, questionar. São duas coisas que a gente sempre vai fazer no nosso processo, né? E depois que a gente já tem consciência, pergunta as bases disso. Realmente, isso pode acontecer? Realmente, com base em quê? Então, você vai fazendo perguntas nesse processo. E depois você vai substituir esses pensamentos, sentimentos negativos que são irreais por algo realista e positivo. E, por exemplo, vai que a pessoa fala: não, mas realmente pode acontecer. Tá bom, mas o que você faria? Quais são as alternativas caso isso que você tem medo aconteça? Veja como isso é libertador, porque já vai te deixar preparado para agir quando você passar por uma questão de medo. Você já vai estar mais tranquilo. Eu atendi uma pessoa uma vez, no processo de coach, que ela estava para enfrentar uma palestra. Ela nunca tinha dado uma palestra diante de um público. Na verdade, ela era professora, ia trazer um tema, e tinha muitas mães, né, que ela ia trazer esse tema ali. Então, a primeira coisa que eu trouxe para ela, uma pergunta: você conhece o seu trabalho? Você tem know-how? Tenho know-how. Você já se preparou? Eu já estou fazendo minha apostila, já estou fazendo minha planilha, minha apresentação, enfim. Você pode fazer o seguinte, exemplo, ensaiar. Quando você ensaiar, o cérebro vai entender o quê? Isso daqui é uma matéria de quando a gente dá o nosso curso, né?
de apresentação, de oratória. Então a gente fala, ensaia. Ensaia como se você estivesse diante da multidão. Porque o cérebro vai entender que não é a primeira vez que você faz aquilo. Você lê seu material, relê para corrigir, você ensaia, demonstra. E quando você for fazer, seja uma reunião, uma live, qualquer coisa que seja, não vai ser a primeira vez. E você vai fazer pela segunda vez, você já vai ser expert nisso. Então, nesse momento, ela destravou e falou que foi a melhor palestra que ela já deu, e inclusive ela gostou tanto que gostaria de ficar dando mais palestras, porque foi muito positivo, o público interagiu, então ela gostou muito. Então, a coragem não significa ausência de medo. Você pode ver que muitas pessoas que sobem no palco, até hoje, têm ansiedade, porque não sabe o que pode acontecer. Mas elas sobem no palco e se apresentam mesmo com medo. Elas se desafiam, elas tomam medida para que elas saiam desse desconforto e consigam ali se expressar de uma maneira melhor. Por exemplo, incluir o humor dentro da apresentação dela, aí todo quebra aquele gelo com a plateia e as pessoas começam a interagir diante da apresentação. Então, ou às vezes ela enfrentou, se ela fosse enfrentar, foi uma das questões que eu trouxe para ela, se ela fosse enfrentar uma discordância, alguém falar, não, eu tenho know-how maior do que o seu e eu sei que não é bem assim, ou traz uma informação diferente da que ela conheça, e ela pode rir daquilo, ela pode realmente, olha, que bom que você trouxe essa informação. Eu desconheço, não sou Deus, não conheço tudo, né? Não sou onisciente, mas isso vai ser uma coisa que eu vou incluir na minha, se for relevante, né? Vou começar a incluir nas minhas palestras, porque foi um tema muito importante que você trouxe, né? Então, olha que interessante. Ou sim, tudo bem. O seu ponto de vista ou a sua forma de ver essa realidade, mas aqui nessa palestra nós temos esse ponto de vista. Então, eu vou passar e se for relevante para você, ok. Então, são duas alternativas de lidar com a mesma coisa. E ela usou isso e foi muito importante para ela, porque ela sabia enfrentar aquele público que estava não sendo tão empático com ela. Então, desafiar isso, sair do desconforto, e cada passo que você der vai fortalecer ainda mais a sua autoconfiança. Então, finalizamos a aula hoje. Vamos passar os exercícios, os vídeos, e eu espero que vocês façam a prática. E até a próxima aula.